Olá pessoal, hoje o assunto será sobre tolerância, a partir da obra Pequenos Tratados das Grandes Virtudes do André Comte Sponville. Então, eu separei aqui o capítulo 13 da obra, que trata da tolerância, nesse pequeno tratado das grandes virtudes, como diz o título. Aqui, como título de curiosidade, quais são as virtudes que ele trabalha? A polidez, a fidelidade, a prudência, a temperança, a coragem, a justiça, a generosidade, compaixão, misericórdia, gratidão, humildade, simplicidade, tolerância, pureza, doçura, boa-fé, humor e amor. Então aqui eu destaquei elas justamente para vocês conhecerem o sumário da obra, se tiverem interesse sobre uma delas, aprofundar a partir da leitura desse belíssimo livro aqui. Eu indico ele para vocês porque é excelente a forma como o autor escreve, apresenta as virtudes e como ele também se posiciona diante delas, né, como filósofo. E eu vou fazer o que hoje? Eu destaquei aqui algumas frases, apenas algumas teses centrais, apenas da primeira parte do capítulo 13. Eu destaquei apenas as 5 primeiras páginas do capítulo 13, onde ele abre o debate sobre a tolerância. E a parte restante do capítulo não vou mencionar, porque ficaria muito extenso o vídeo, poderei aprofundar em outros vídeos. Então eu destaquei a primeira parte, onde ele vai trabalhar com a questão dos limites da tolerância, inclusive sobre a questão do filosofar, que eu acho assim muito interessante a partir da visão dele. Então vamos lá. Antes disso, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, porque assim vocês estarão ajudando o canal e também vocês receberão todos os próximos vídeos que irei publicar aqui. Então vamos ao primeiro tópico que eu separei. Eu destaquei a primeira tese aqui do livro, desse capítulo, da seguinte forma: ser tolerante é tolerar tudo? Alguém que se intitula como tolerante é alguém que tolera tudo, absolutamente tudo? Ou há um certo limite aí da tolerância? Bom, cito ele e depois comento. Diz ele, a pergunta é, né, ser tolerante é tolerar tudo? A resposta é, evidentemente, não. Pelo menos se quisermos que a tolerância seja uma virtude. Então esse é um ponto fundamental já, né, porque nós pensamos nas virtudes e achamos que devemos aplicá-las sempre, sem restrição. Mas sobre a tolerância não, porque no momento que tu tolera tudo, tu aplica ela sem restrição alguma, tu acaba com a própria virtude da tolerância. Então não, porque ela não seria mais uma virtude se fosse aplicada de forma incondicional. Continua, deveríamos considerar virtuoso quem tolera o estupro, a tortura, o assassinato? Não, né? Então, essa é a tese central defendida aqui, e depois que ele vai explanar melhor, citando inclusive alguns autores filósofos que já trabalharam com esse tema. Então, primeira tese, ser tolerante é tolerar tudo? Não. Por quê? Porque se nós tolerássemos tudo, a tolerância deixaria de ser uma virtude. Essa é a resposta. A segunda tese que eu quero mencionar aqui é a seguinte: o que é filosofar? Então eu vou responder essa pergunta. Filosofar é pensar sem provas. Esse é um ponto que eu vivo falando da filosofia e da distinção da filosofia com as ciências particulares. As ciências particulares que sempre têm provas, que sempre têm o lastro empírico como base das provas das ciências empíricas. Já a filosofia, por outro lado, não é uma ciência, não é uma ciência empírica, não é uma ciência factual e, portanto, ela não tem as mesmas características que as ciências particulares, né, que as diversas ciências particulares. Então, filosofar é pensar sem provas. Se houvesse provas, não seria mais filosofia. Mas não pensar qualquer coisa. Pensar qualquer coisa, de resto, não é mais pensar, nem de qualquer jeito. Então, filosofar é pensar sem provas, mas isso não significa que é pensar qualquer coisa e de qualquer jeito, né? Então, também destaco isso como algo bem importante. A razão comanda, como nas ciências, mas sem verificação nem refutação possíveis. A razão comanda a filosofia, assim como as ciências são comandadas pelo logos, pela razão. Isso surgiu ainda lá na Grécia Antiga, né? Do mito ao logos. E justamente quando surge o logos, que é essa palavra abstrata que se opõe a um mito, que seria uma palavra concreta, nós temos o surgimento aí das ciências e da filosofia.
Mas a razão comanda, assim como na ciência, né? A filosofia também, mas sem verificação nem refutação, porque na ciência há uma verificação e uma refutação, né? Via o falsificacionismo do Popper, né? A ciência parte do paradigma falsificacionista, buscando sempre a falsificação de suas teorias. Ou nós podemos partir do verificacionismo, que seria vinculado aí a mais a primeira metade do século XX, com os autores do Círculo de Viena, por exemplo. Então nós temos essas duas características do saber científico: o verificacionismo vinculado a alguns autores e o falsificacionismo vinculado a outros autores. Na ciência, na filosofia, não há nem verificacionismo nem falsificacionismo. Por que não se contentar então com as ciências? Por que não podemos, elas, diz ele, né, não respondem a nenhuma das questões essenciais que nos colocamos, nem mesmo as que elas nos colocam. A questão, é preciso fazer matemática? Não é suscetível de uma resposta matemática. A questão, as ciências são verdadeiras? Não é suscetível de uma resposta científica. Como tampouco, isso é óbvio, as questões relativas ao sentido da vida, à existência de Deus ou ao valor de nossos valores. Ora, como renunciar a isso? Trata-se de pensar tão longe quanto vivemos, portanto, mais longe do que podemos, portanto, mais longe do que sabemos. A metafísica é a verdade da filosofia, mesmo em epistemologia, mesmo em filosofia moral ou política. Então aqui ele define a filosofia, né, como a geradora das grandes questões que as ciências não se fazem. Então a matemática não questiona sobre a matemática em si, é a filosofia que questiona. A física não questiona sobre o real em si, é a filosofia que questiona. É a filosofia que faz esse tipo de pergunta mais especulativa. E por isso ele finaliza esse tópico falando que a metafísica é a grande área filosófica, porque é a metafísica que faz esse tipo de pergunta sobre o em si. E nesse ponto concordo com ele. Eu penso a filosofia justamente dessa forma. Então, esse é um ponto que eu destaco como segundo ponto interessantíssimo, já nas primeiros parágrafos aqui desse capítulo, né, o capítulo 13, chamado A Tolerância. Vou ao terceiro ponto desse vídeo, que eu intitulei da seguinte forma: para a verdade, a tolerância não é necessária. Então, também é um ponto super interessante, né? Quando nós tratamos a verdade, a tolerância não faz parte desse debate. Não é necessário falar em tolerâncias acerca da verdade. Vamos ao texto dele. Filosofar, dizia eu, é pensar sem provas. É onde também a tolerância intervém. Quando a verdade é conhecida com certeza, a tolerância não tem um objeto. Então, se há verdade, não há espaço para tolerância. Tu vai tolerar o quê? A não verdade? Né? A pseudo-verdade? Não tem lógica nesse sentido a tolerância. Continua. É por isso que os matemáticos não precisam da tolerância. As demonstrações bastam para sua paz. Quanto aos que gostariam de impedir os cientistas de trabalhar ou de se exprimir, como a Igreja contra Galileu, não é a tolerância que lhes falta primeiramente, é a inteligência e o amor à verdade. Novamente, né? O que falta, então, é a inteligência e também o amor à verdade. Primeiro, conhecer. Os cientistas necessitam não da tolerância, mas de liberdade. Porque pela liberdade, não pela tolerância, eles vão buscar o conhecimento, a verdade. Nenhum cientista pedirá, nem mesmo aceitará que tolerem seus erros, mas nenhum aceitaria tampouco que lhe ditasse o que deve pensar. Não há outra coerção para ele além da experiência e da razão. A única forma coercitiva contra o cientista que trabalha com provas, né, é tirar dele esse espaço de criação, é tirar dele a liberdade, é tirar dele as duas grandes fontes do conhecimento humano, a experiência e a razão. Qual a diferença em relação à tolerância? É que a tolerância, só intervém na falta de conhecimento. Aquela, a liberdade de espírito, seria antes o próprio conhecimento, enquanto nos liberta de tudo e de nós mesmos.
Então, esse é um ponto central também que eu destaco, né? Eu passo ao quarto e penúltimo ponto que eu intitulei da seguinte maneira, né? O problema da tolerância surge nas questões de opinião. Então, quando nós tratamos da tolerância, nós não tratamos da tolerância a partir da verdade, porque onde há a verdade não há espaço para tolerância. Agora, no mundo da opinião, sim, deve existir o debate da tolerância. Então aqui usando uma linguagem dos gregos, né, a linguagem inclusive de Platão, quando ele fala da alegoria da caverna, da doxa para a episteme, da opinião para o conhecimento verdadeiro, para a verdade. Na verdade não há espaço para tolerância, é na opinião que há espaço para tolerância. Mencionando a alegoria da caverna, é dentro da caverna que deve existir a tolerância, e não fora, porque fora há a verdade, que seria o mundo das ideias. Então, sobre esse tópico da opinião, ele diz o seguinte: o problema da tolerância só surge nas questões de opinião. É por isso que ele surge com tanta frequência e quase sempre. Ignoramos mais do que sabemos, e tudo o que sabemos depende direta ou indiretamente de algo que ignoramos. De fato, né, aquilo que nós conhecemos uma gota de um oceano, né? E, portanto, nós ignoramos muito, infinitamente mais do que aquilo que sabemos. É o caso da teoria evolucionista de Darwin. Os que pedem que ela seja tolerada não compreenderam em que ela é científica. E os que gostariam de impô-la autoritariamente como verdade absoluta do homem e de sua gênese, entretanto, dariam prova de intolerância nesse sentido. A Bíblia não é nem demonstrável, nem irrefutável. Portanto, ou se crê nela, ou se tolera que se creia nela. Para a ciência é refutável, a ciência é, né, demonstrável. A Bíblia não. Nós não temos como demonstrar ou refutar proposições da Bíblia, porque aí tudo depende do âmbito religioso, depende da fé, e não de provas, como a ciência depende. A ciência sempre depende de provas. Então, não há espaço na ciência para meras opiniões, ou para algo que não seja refutável ou provável. Isso do que não seja refutável ou provável tem outros saberes, como inclusive a filosofia, que é um deles, né, porque por isso ela não é ciência, a religião é outro, e outros. Até mesmo o senso comum daria para citar aqui, né? Mas continuando aqui com ele, é aí que voltamos a encontrar o nosso problema. Se devemos tolerar a Bíblia, por que não tolerar Minha Luta? Né? Aquela obra, né, que vocês sabem de quem é. E se tolerarmos, então, né, Minha Luta, por que não o racismo, a tortura, os campos de concentração? Uma tolerância universal seria, é claro, moralmente condenável, porque esqueceria as vítimas, porque as abandonaria à sua sorte, porque deixaria perpetuar-se seu martírio. Tolerar é aceitar o que poderia ser condenado, é deixar fazer o que se poderia impedir ou combater. Esse ponto é muito importante e deve ser muito debatido. Inclusive, ele continua nesse tópico das questões mais políticas o restante do capítulo. Nas próximas páginas, até o final, ele continua debatendo essas questões mais vinculadas à política. E aqui fica a sugestão para vocês lerem o capítulo todo, né? Estou destacando apenas algumas teses para comentar aqui nesse vídeo mais introdutório a essa ideia da tolerância, essa virtude. E por isso eu queria finalizar o vídeo falando da tolerância universal, fazendo um fechamento aí daquilo que nós discutimos até aqui. Então passo a ele. Tolerar o sofrimento dos outros, tolerar a injustiça de que não somos vítimas, tolerar o horror que nos poupa, não é mais tolerância. É egoísmo, é indiferença. Ou pior, tolerar Hitler era ser seu cúmplice, pelo menos por omissão, por abandono, e essa tolerância já era colaboração. Bem isso, né? Hannah Arendt também trabalha muito com essa ideia da tolerância em relação aos totalitarismos, né? E a tese dela e a tese do André também é a seguinte, né? Tolerar uma injustiça não significa, né, mera omissão, mas significa se tornar cúmplice da injustiça. Continua então ele. Antes o ódio, antes a fúria, antes a violência, do que essa passividade diante do horror, do que essa aceitação vergonhosa do pior.
Uma tolerância universal seria a tolerância do atroz. Atroz tolerância. Repetindo, uma tolerância universal seria a tolerância do atroz. Atroz tolerância. Mas essa tolerância universal também seria contraditória, pelo menos na prática, e por isso não apenas moralmente condenável, como acabamos de ver, mas politicamente condenada. Levada ao extremo, a tolerância acabaria por negar a si mesma, pois deixaria livres as mãos dos que querem suprimi-la. É o que Popper chama de o paradoxo da tolerância, né? Então, esse debate da tolerância, do limite da tolerância, né, ficou muito conhecido por Popper, né, que trabalha com o seu famoso paradoxo da tolerância, né? Que, resumindo numa frase, é o seguinte: esse paradoxo, a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Então, quando tu trata de uma tolerância universal, ilimitada, tu tá justamente fazendo algo contra ela. Tu faz com que ela desapareça. Daí o paradoxo da tolerância. Para finalizar, ao contrário do amor ou da generosidade, que não tem limites intrínsecos nem outra finitude além da nossa, a tolerância é, pois, essencialmente limitada. Então, a grande tese aqui defendida sobre o limite da tolerância é que há sim um limite à tolerância. Uma tolerância infinita seria o fim da tolerância. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui sobre uma das virtudes comentadas nesse belíssimo livro, Pequenos Tratados das Grandes Virtudes. Comentem aqui se vocês gostariam que eu continuasse analisando esse capítulo, ou mesmo se vocês gostariam que eu comentasse outra virtude presente aqui que eu destaquei no início do vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.